Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita, mas muita alegria mesmo que nós agora vamos dar início a um novo ano litúrgico. De fato, neste domingo nós iniciamos o tempo do Advento. E no primeiro domingo do Advento se inicia agora o ano A, que vai ter como foco o Evangelho de Mateus todos os domingos do ano. A menos, é claro, de algumas solenidades que virão a aparecer. Então já quero te contar uma novidade. Sexta-feira, às 9 horas da noite, vai ter vídeo novo no canal falando sobre o lançamento do curso do Evangelho de Mateus, versículo por versículo. E já quero adiantar, aqueles que são membros aqui do canal, vão ter uma possibilidade gigantesca de ter mais facilidade ainda ao acesso desse curso. Mas eu deixo para que vocês possam saber melhor sobre isso sexta-feira, às 9 da noite, tá bom? Mas vamos lá. Falando sobre membros do canal, rapidinho, você que quer me ajudar de alguma forma financeiramente, torne-se membro do canal. Clica aí no botão Seja Membro e você pode escolher qualquer uma das duas modalidades, sendo que se você escolher discipulado, você vai ter acesso a um estudo completo do Credo Católico, dentro do Catecismo da Igreja Católica, com 55 aulas. Mas vamos lá, gente. Eu falei que nós vamos iniciar agora o Advento. E aí, a grande pergunta que não quer calar, antes de começarmos a refletir a primeira leitura, é a importância desse tempo. Então preparei para vocês 4 catequeses sobre o Advento. Cada uma delas eu vou iniciar os vídeos dessa semana falando sobre isso. Então no Salmo Responsorial vai vir, na segunda leitura e no Evangelho. Rapidamente quero dizer para vocês, Papa Francisco, ele disse uma certa vez o seguinte, que nós precisamos preparar o Natal com momentos de oração para redescobrir a grande esperança e a alegria que nos dá a vinda do Filho de Deus ao mundo. Então o Advento é justamente isso, é uma preparação para o Natal. O Advento não existe se não for em função do Natal. Mas como entender melhor esse tempo, O Advento, como também o Natal, é falar nada mais nada menos do que do amor de Deus. Esse amor que jamais nos abandona, que não nos deixa, que não se distancia da gente. Nós vamos falar justamente da encarnação do Verbo. Então eu poderia resumir em outras palavras que o Advento é o tempo do amor. E aí, só a título de conhecimento, a grande pergunta é o que a igreja vive no Advento. Talvez você chegou até esse vídeo e você se questiona sobre isso. O Advento, amados irmãos e irmãs, vem da palavra adventus, que era utilizada, na verdade, quando alguma divindade visitava o povo uma vez ao ano. Isso no contexto pagão. Porque eles acreditavam em vários deuses. Então, qual era a visão que eles tinham? Sei lá, uma vez ao ano, Deus fulano de tal acabaria descendo sobre o monte, descendo sobre aquela realidade daquele povo. E aí, esse dia da vinda era chamado de Advento. Segundo contexto, é que também era usado para uma visita oficial de alguém importante, por exemplo, como do imperador. Já no grego, a palavra parousia, que dá a vez a palavra advento, e parousia quer dizer presença, chegada, mas é uma presença que já começou. Então nós podemos pensar justamente sobre isso. É a segunda vinda de Cristo, mas que ela já começou a acontecer. Começou a acontecer quando ele ressuscitou e subiu aos céus. Mas ao mesmo tempo nós também focamos nessa visita, nessa celebração do Natal, que foi a primeira vinda do Verbo encarnado aqui na Terra. E aí poderia dizer, para finalizar essa fala, que o Advento é uma grande conversão alegre e rápida, cheia de esperança, porque nós buscamos mudar de vida, porque nós esperamos o Cristo que há de vir. Mas agora, vamos olhar para a primeira leitura, que este vídeo de hoje foca-se na primeira leitura. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, se encontra lá em Isaías, capítulo 2, versículos de 1 a 5, que diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido, no ponto mais alto das montanhas, e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos, e dirão: Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu preciso começar falando sobre o profeta Isaías. Você vai perceber que dentro do Advento, ele é o profeta-chave que aparece para a gente. Vai aparecer Isaías em muitos dias dentro da primeira leitura,
Porque o profeta Isaías ele escreve muita coisa nesse contexto, que alude a uma vinda do Messias. Mas sobre o profeta Isaías, provavelmente ele viveu sempre em Jerusalém e ele pertencia a uma classe privilegiada. Nós costumamos chamar esses de profetas da corte. Ele vivia dentro da corte real. E aí o texto que nós estamos vendo na liturgia, provavelmente ele remonta ao tempo do retorno do exílio da Babilônia, né? Só para revisar, porque talvez você chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, o exílio da Babilônia foi que momento na vida do povo de Deus? O povo estava vivendo na sua terra, ali especialmente em Jerusalém, que era o chamado Reino do Sul, o Reino de Judá, e o Império Babilônico acaba dominando aquela região. Era muito normal naquele tempo que as colonizações viviam assim, não era uma colonização, era invasão das terras. Então, eles invadem o Reino de Judá, o povo perde, e ao perder, eles levam cerca de 15 mil pessoas para a Babilônia. E aí a gente vai chamar esse período histórico do exílio da Babilônia. Só que um dia esse povo volta, mais de 50 anos depois. E quando eles retornam, obviamente eles veem que o templo de Jerusalém está destruído, que a sua terra está devastada, que a sua fé não está em ruínas. Então é nesse retorno, quando eles voltam à sua terra, que o profeta Isaías está escrevendo. Ok? E vamos agora olhar para o texto. Em primeiro lugar, o versículo 1 é apenas o título do oráculo. É como se fosse uma titulação mesmo. Para dizer que é uma visão de Isaías, né, sobre Judá e Jerusalém. E aí no versículo 2 começa, acontecerá nos últimos tempos. Em hebraico, a expressão para dizer nos últimos tempos é mais no sentido de terminou um tempo e começa outro. Então seria mais ou menos assim, acontecerá que em algum momento vai se terminar um tempo e vai se começar um outro. Parece com o final do tempo litúrgico, né? Termina um, mas começa outro ano litúrgico. E diz assim, que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto e dominará as colinas. O que é que ele está querendo dizer? Preste atenção. Em primeiro lugar, a gente tem que entender a teologia do monte naquele tempo. O monte era o local por excelência do poder de Deus. O local por excelência do contato do povo com Deus. Mas não apenas dentro da religião judaica. Isso valia para toda e qualquer religião. Tem vários historiadores que apontam isso, de várias culturas que sempre enxergaram que o monte é o local que se toca com o céu. Então ele tanto toca com o céu, como para ser muito grande, ele tem que ter uma raiz muito grande, uma raiz que chega até o subterrâneo. Então a divindade que ela domina os céus e a terra. É nesse contexto. Então o monte sempre foi o local por excelência onde um homem busca o encontro com Deus, que ele busca contato com a divindade e por aí vai. E Jerusalém também ela estava em cima de um monte, o Monte Sião. Então juntava-se todo esse fato, né? E a gente vê o quê? Que o monte da casa do Senhor, ou seja, o Monte Sião, ou seja, Jerusalém, mais estritamente falando, o próprio templo, que é a casa por excelência de Deus para os judeus, ele vai ficar firmemente estabelecido, ou seja, remonta a uma vez que ele foi destruído. Então, ele agora vai ser estabelecido de novo, mas agora de modo firme, ninguém mais vai poder destruí-lo. E ele ficará num ponto mais alto das montanhas, porque pensa bem, se a montanha é local por excelência de contato com a divindade, então dizer que o Monte de Jerusalém ficaria mais alto do que as outras montanhas é para dizer que o Deus de Israel ele é mais forte do que todos os outros deuses. Não é? Que de fato o Deus de Israel ele está superior a tudo isso. De que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores, Deus dos deuses. É essa a teologia que está por trás. E aí é interessante o que vai dizer. Ainda no versículo 2. A ele acorrerão todas as nações, o povo vai sem pressão, vai por vontade. Versículo 3. Para lá irão inúmeros povos. Ou seja, aqui está mostrando a universalidade, né? Os judeus que estavam dispersos por causa da Babilônia, mas outros povos também. E vão dizer o quê? Vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que, duas coisas, ele nos mostre seus caminhos e segundo, ele nos ensine a cumprir seus preceitos. Olha que coisa linda, o povo estava triste porque estava exilado, estava com uma fé tíbia, estava sem esperança. E aí o profeta vem e traz esperança. Olha, vai acontecer um dia em que Jerusalém vai estar acima de tudo, ou seja, que Deus se mostrará acima de todos. Todos virão até ele. E o povo virá não pensando não é, na ganância, não na corrupção que os profetas denunciavam dos sacerdotes, dos reis, etc. Mas eles virão com um desejo reto. O desejo de, na verdade, né, conhecer os caminhos de Deus e também aprender os seus preceitos. E a gente pode começar a sonhar com isso. Eu vou dar um parêntese aqui. O advento dá essa esperança, né? Um dia, no final dos tempos, Jesus vai voltar.
E a gente não vai mais ver pessoas que muitas vezes procuram a religião para se autoafirmar, que procuram a paróquia para se enaltecer, para buscar o seu orgulho, a sua vaidade. Porque tem gente que é assim, né? Que procura a religião como uma alavanca para poder crescer, aparecer e etc. Mas a gente precisa buscar a religião para conhecer a vontade de Deus. Para juntos com os demais irmãos, nós buscarmos o céu, buscarmos a santidade. E aí no versículo 4 vai dizer: Ele há de julgar as nações. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Esse julgamento que fala aqui não é julgamento no sentido do verbo no hebraico. Não é julgamento no sentido de vir julgar, condenar. Mas é de governar. Olha que coisa linda. O profeta Isaías vai dizer em outras palavras: Deus, ele vai vir governar as nações. E ele vai arguir numerosos povos. Né? O arguir, a gente lembra de arguição. Numa banca de TCC, por exemplo. Onde a banca vem, de fato, fazer seus comentários, fazer sua avaliação, analisar, né? Mas vem com o poder de governo, porque aquele povo sabe mais do que quem está defendendo, né? Tem uma formação melhor. Então é Deus que governa. Se até então os impérios, como o Império Babilônico estava dominando, quando eles voltam, quem está dominando agora é um outro império, né? Então a gente vai vendo que vários impérios naquele momento estavam governando e por aí vai. Mas, na verdade, quem impera, quem governa é Deus. O profeta declara isso. E isso é a esperança para nós, porque diante de um mundo cheio de problemas, de doenças, de corrupção, de crise política e por aí vai, um dia Deus vai governar. E aí, ele vai dizer: Estes transformarão suas espadas em arado. Espadas eram usadas para a guerra. O arado é voltado para o alimento, ou seja, vamos transformar morte em vida. A guerra gera morte, a alimentação gera vida. E suas lanças em foices. Lanças é para a guerra. Foice também gera, né? Derrubar árvores para construir casas, por exemplo. Né? Ajudar na agricultura também. E vai dizer: Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Mais uma vez, não mais será necessário guerras. Não mais serão necessárias destruições, divisões. Porque Deus vai governar. Porque Deus vai reinar. E aí no versículo 5 vai dizer: Vinde todos da casa de Jacó e deixemos-nos guiar pela luz de Deus. É como se esse versículo fosse o convite à ação. Tipo, ele virá governar, ele virá reinar. Como é que a gente pode se preparar? Vindo e deixando-nos guiar pela luz do Senhor. Desculpa fazer já uma alusão ao Natal, mas o Advento está ligado a isso. É muito similar, por exemplo, aos Reis Magos, que deixam-se guiar pela estrela. Nós, na verdade, estamos aqui nos deixando nos guiar pela luz do Senhor, que nos guia, que nos aponta, né? Nos aponta para a salvação. Como é que a gente pode se preparar para a segunda vinda de Cristo? Não é cruzando os braços, mas deixando-nos guiar pela luz de Deus. A luz que emana da igreja, que emana da palavra. É assim que a gente tem que fazer. E aí eu quero finalizar dizendo uma coisa, né? Usando esse texto. O que esse texto tem a nos falar sobre o Advento, né? A gente está se preparando para celebrar o Natal e também para a segunda vinda de Cristo. É uma dupla espera. Se você observar aqui fala do povo que retorna para Jerusalém, do povo que se aproxima do seu Deus. Nós somos chamados a voltar. Voltar para o único Deus que existe. Digo para você que está assistindo esse vídeo agora. Talvez você caiu de paraquedas aqui e você, sei lá, está desanimado da sua vida de oração, da sua vida paroquial, da sua vida de igreja. Advento é tempo de retornar. Vamos voltar para prepararmos o nosso coração para o Natal do Senhor. Vamos voltar para preparar o nosso coração para que ele seja manjedoura no Natal. Não sei há quanto tempo você está distante, qual exílio da Babilônia você viveu, mas é promessa de Deus. Aquele templo que antes existia em teu coração, a sua própria vida, que é templo vivo do Espírito Santo, que talvez foi destruída pelo pecado, que foi destruída pelas divisões, que foi destruído pelas adversidades que a caminhada mesmo trouxe. Saiba que Deus deseja reconstruí-lo, assim como ele reconstrói Jerusalém. Talvez também na tua comunidade, na tua família, existem divisões. Aqui a própria palavra fala, todos se unindo, que nós também possamos colocar isso nessa esperança para celebrarmos o Natal com a nossa família unida. Com aqueles que de fato necessitam dar perdão, que deem perdão, que liberem perdão. Espero que essa leitura tenha preparado o seu coração para o Natal. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. De antemão, um santo e abençoado advento para você e sua família. E lembro a vocês mais uma vez que sexta-feira às 9 horas da noite
meu vídeo aqui contando todos os detalhes sobre o lançamento do curso de Evangelho de Mateus, versículo por versículo, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.